Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Irmãos, eu quero esta manhã ministrar uma palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas tem algumas palavras que Ele fala conosco conforme a nossa necessidade. Então hoje eu quero expressar uma palavra dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, quando Ele usou o Josué, né? O grande Josué famoso da Bíblia, né? Aquele sucessor de Moisés, e Ele deixou essa mensagem para nós nos dias de hoje, para que nós andássemos nessa mesma direção dessa palavra. Então essa mensagem ele fala assim, ó, essa palavra é uma mensagem que Deus falou a Josué, falou a Moisés, a promessa. Primeiramente ele começou com Moisés, dando uma promessa, e essa promessa passou para Josué, e de Josué agora passa para nós. Ele fala assim em 1 Josué 1:6, Deus dá uma ordem para Josué. Ele fala assim: seja forte e de boa coragem. De boa coragem. Dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que eles daria. Deus tinha jurado Deus teria jurado, Abraão tinha feito juramento que eles iam herdar uma terra, que Abraão seria o pai de muitas nações, né? Então essas nações, essas muitas nações estão hoje aqui. Somos nós, a descendência desse povo, que por herança de Jesus Cristo nós estamos hoje, fazemos parte dessa herança. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra. Ele fala aqui, então continuando aqui, ele fala assim, no Salmo 34, ele fala sobre o buscar, sobre tomar posse, sobre as promessas, né? Então ele fala assim, no Salmo 34, verso 9, fala assim, fala que os que buscam o Senhor de nada têm falta. Essa falta que ele fala primeiramente as provisões espirituais, né? A presença de Deus estando sobre nós, a pessoa não vai ter falta de nada. Por quê? Porque Deus, se Deus está morando em você, Ele é o supridor de todas as coisas. Então não há escassez aonde Deus habita. A presença de Deus, ela quebra os grilhões, ela despedaça as barreiras, ela faz com que nós venhamos andar na vitória. Então ele fala aqui no Salmo, continua no Salmo 34, verso 9, fala assim, os que buscam o Senhor de nada tem falta. Ele continua dizendo, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Amém? Esse faltar aqui que ele está falando é as necessidades financeiras, as necessidades espirituais, né? A necessidade de Deus na nossa vida. Se nós buscarmos Deus, nós não vamos ter essa falta, né? A energia de Deus, a positividade, Ele vai estar sempre conosco e nós vamos estar sempre vencendo as barreiras e os vendavais, né? As tempestades que se levantarem. Quando Cristo está na nossa luta, na nossa vida, essa luta passa a ser dele.
temos uma passagem, né, lá no Novo Testamento, onde Jesus estava, né, no barco com os seus discípulos, e veio uma tempestade e ele estava dormindo no barco. Eles, por algum momento, eles esqueceram que o próprio Deus, que era Jesus, estava com eles. Então eles ficaram aflitos, ficaram temerosos, achando que iam afundar, né? Só que eles esqueceram que quem estava no barco dele era o Senhor Jesus. Então Jesus, ele repreendeu o vento e falou que eles tinham pouca fé. Então muitas vezes nós também não conseguimos aquilo que nós necessitamos por causa da nossa pequena fé. Então ele continua aqui no Salmo 34, 9, que ele fala assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem ao Senhor. Esse versículo ele vem logo antes do versículo 10, que ele fala que primeiramente temos que ter o temor de Deus. Foi o que Deus falou aqui para Josué. Olha. Deus dá uma ordem para Josué: seja forte e de boa coragem. Quer dizer, existe uma coragem mais ou menos, né? Uma meia coragem. Senão ele não estaria faltando de boa coragem. Então não é a coragem mais ou menos, é uma coragem verdadeira que ele está mandando Josué ter. Boa coragem, não uma coragem falsa, uma coragem de imitação mesmo. Então ele continua aqui. Ele fala assim no Salmos 34, 9, que eu estou voltando um pouco para trás, que ele fala: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que é o versículo, no versículo 9. Ele fala aqui, Mateus 6 também, 6:34. Mateus 6, né? Perdão, Mateus 6:33, ele fala que, pois buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus ensina sobre a prioridade de buscar Deus acima das nossas necessidades. Ele está dizendo para nós buscarmos a Deus não só porque nós necessitamos de algo, não. Ele fala para nós buscarmos Deus acima das nossas necessidades, acima das tempestades, acima das lutas. Em primeiro lugar, nós devemos buscar Deus. Buscar o seu reino, ele fala. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Mateus 6:33, ele fala: pois, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque dentro do reino de Deus vai estar a provisão, dentro do reino de Deus está a riqueza, dentro do reino de Deus está os livramentos, dentro do reino de Deus vai estar todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que é em Cristo. Ele continua também falando aqui no versículo em Filipenses 4:19, ele continua falando: o meu Deus, fala assim, esse apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo aqui, ele estava passando por dificuldade. Ele estava em luta também, mas ele não olhou para as lutas dele, nem para a capacidade dele. Ele olhou para Deus e sabia que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito de Deus, que Deus podia tirar ele daquilo ali. Então ele falou, ele não murmurou. Em vez de ele murmurar,
Ele glorificou a Deus, disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa passagem fala da provisão divina para os crentes, né? Em resumo, a Bíblia ensina que, ao buscarmos a Deus e confiarmos nele, Ele cuida de nossas necessidades e nos prova de acordo com a sua vontade e riqueza. Ele nos provê, né? Perdão, Ele nos provê com as suas, de acordo com a sua vontade. Então Deus sabe o momento certo, a hora certa, que você precisa tomar providência, tomar posse daquilo ali que Deus, da promessa de Deus. Mas só voltando um pouco aqui, nós começamos em Josué. Ele fala para Josué fazer o quê? Ser forte. Porque é nesse momento, no momento de tribulação, de guerra, de luta, que nós vamos conhecer quem é o verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente confia no Senhor. É na luta, meu filho. É na luta, é na guerra que você vai saber também se Deus está com você. Mas temos que confiar. Porque se você não confiar e querer fazer do seu próprio jeito, nas suas forças, você vai ficar com fome, que nem diz o leãozinho. O leãozinho, com toda a sua força, ele fala aqui, com toda a força dele, que é o rei da selva, ele passou fome porque não tinha Deus. Quer dizer, o leão, ele fez uma comparação aqui com o leão, né? Mas é assim, Deus, ele quer prover as nossas necessidades, ele quer ver em nós uma perseverança. Foi o que ele falou para Josué: não seja de pouca coragem, mas de boa coragem. Não seja de coragem de qualquer jeito, tem uma coragem mais ou menos, não, uma coragem mesmo, de boa coragem. Amém? Quero deixar essa palavra, quero fazer uma oração para você, e quero também, antes, quero falar da nossa igreja, que fica aqui no Jardim Sueiro, Ferraz de Vasconcelos, que fica na rua Anderson de Moura, 235, que é bairro do Ferraz de Vasconcelos. E convidamos a você nos horários que nós temos aqui, no domingo de manhã, pela manhã, 8 das 10, às 18 horas, no domingo, nós buscamos pela família, para abençoar as famílias. E na quarta-feira nós buscamos pela busca do Espírito Santo, para que nós venhamos se encher da graça dele, do amor, da presença do nosso Deus. Sexta-feira também, que é das 19, todos os horários à noite são das 19h30 às 21 horas. Sexta-feira também, das 19h30 às 21 horas. E o propósito é de buscar pela libertação. Quantas pessoas estão frustradas por problemas, com famílias com problemas, casamentos, pessoas que estão perturbadas. Então nós convidamos a vocês para que nós oramos por esse motivo, para a libertação das pessoas, e também pela libertação da casa, da família também. Amém? Glória a Deus. Então, para você que não me conhece, meu nome é Luciano, pastor Luciano, e quero deixar esse convite para você, se você não tem igreja, e bem que você tenha. Se quiser fazermos uma visita, estamos aí de portas abertas e de braços abertos para abençoar você. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos, Pai, agradecer, Senhor, por esse momento especial, pela palavra do Senhor que nos instrui, que nos ensina, que nos dá, meu Deus, força,
que nos dá, meu Deus, direção, Pai. Meu Deus, abençoa esse ouvinte que está do outro lado, que está nos assistindo pelo canal da Bênção, meu Deus, e por outros meios de comunicação. Peço, meu Deus, que o Senhor abençoe todos os inscritos do meu canal, que nunca venha faltar, meu Deus, na vida deles, paz, que nunca venha faltar, meu Deus, prosperidade, que nunca venha faltar o principal, a presença do Senhor, a abundância, meu Deus, da unção do Teu Santo Espírito na vida de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama do Seu poder, da Sua graça, sobre a vida daqueles que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desenganados pela medicina, Pai. Visita, meu Deus, aquele que está hospitalizado, aquele que está, Senhor, debaixo de um jugo que parece que não tem mais jeito, não tem saída, Pai. Meu Deus, visita essa pessoa, abre, Pai, portas para aqueles que parece que chegou ao fim, Senhor. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor envie o anjo do Senhor na frente dessa pessoa, dando livramento e proteção, cortando, Senhor, todas as portas, todas as algemas malignas, abrindo as portas para o Teu povo passar, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito. Que a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo esteja sobre você nesse dia. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor? Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal da Bênção, inscreva-se. Não paga nada, é de graça. É igual as bênçãos do Senhor, é de graça. Jesus não quer nada a não ser a sua atenção, o seu amor e a confiança nele. Amém? Graças a Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Louvado.